Uma extraordinária segunda-feira a todos que estão conectados conosco. Se o áudio estiver bom para você, comenta aqui já para a gente poder dar seguimento. Se a imagem estiver tudo ok também. E já vai compartilhando com outras pessoas, porque a partir de hoje, segunda-feira, dia 11 de maio de 2026, segunda-feira vai ser o dia da conferência Sabedoria para Prosperar. Toda segunda-feira nós vamos nos reunir nesta conferência, por isso eu peço para você caneta e papel na mão para anotar essas chaves de sabedoria para você prosperar. Quem não deseja ter uma vida de qualidade na área profissional, na área econômica, nos caminhos financeiros, ou até mesmo em todas as outras áreas da sua vida, mas é necessário dessa sabedoria para você prosperar. Muitas pessoas estão à espera da sorte, ou até à espera de uma mágica, à espera do cartão da loteria ser sorteado para a sua vida mudar. Deixa eu falar uma coisa para você até sobre isso. Tudo aquilo que as pessoas conquistam sem estarem preparadas, elas perdem com muita rapidez. Quando eu terminar aqui a nossa palestra, vai no Google depois e digita, ou no chat, e digita ali sobre pessoas que ganharam na loteria, quão fracassados, infelizmente, e como se encontra a vida delas nos dias atuais. Porque, infelizmente, muitas pessoas não estavam preparados para a riqueza. E o que nós queremos realizar nesta conferência é que você, através dessa sabedoria, você se prepare para a riqueza, para a prosperidade, para o sucesso que Deus vai proporcionar nas suas mãos, para que você não se perca, para que você não se engane, para que você não se iluda com os resultados, porque infelizmente muitas pessoas se iludem com os resultados e acabam perdendo, quebrando princípios, se afastando de valores morais, éticos, cristãos, por conta de um resultado positivo. Mas agora nós vamos à sabedoria para prosperar. As pessoas já comentaram, o áudio está ok, a imagem está ok. Creio que você já encaminhou para o maior número de pessoas. Nós vamos orar aqui pela sua vida financeira. Então, já vai colocando o seu pedido de oração nos comentários pela sua vida econômica, uma dívida, um número de processo, uma causa na justiça, às vezes uma venda que você quer realizar, a sua condição financeira tem estado diante de lutas, situações difíceis, e existem situações que só Deus é que pode proporcionar uma resposta para você. É por isso que nós vamos unir a nossa fé em oração nesse momento. Nós vamos orar por você. Sempre aqui no início da nossa conferência Sabedoria para Prosperar, nós vamos realizar uma oração, porque aquilo que foge ao seu controle, aquilo que você não tem mais como resolver, nós vamos entregar nas mãos daquele que tem condições de lhe trazer uma resposta, uma boa notícia, diante de lutas, situações. Todo mundo precisa de um sinal. Enquanto eu estou explicando aqui, vai colocando seus pedidos de oração pela sua vida financeira nos comentários, porque quantas vezes a ausência de um sinal faz com que você desanime, faz com que você perca a fé, faz com que você desista da sua caminhada, do seu propósito de vida. Então, esse sinal de Deus, ele é necessário em certos momentos da nossa vida. E quando vem aquele sinal, você fica olhando e você entende, poxa, Deus está me ouvindo mesmo. Deus está atendendo a minha súplica. Nós não podemos, de forma alguma, desprezar a parte financeira, porque quando uma pessoa enfrenta um problema econômico, isso tira a sua paz, isso não deixa mais a pessoa ter estrutura para cuidar de outras áreas que são importantes da vida, como a saúde, como a família, como a vida espiritual. Quantas pessoas estão tendo problemas na sua comunhão com Deus porque estão enfrentando uma situação difícil na parte econômica.
dormem sem saber como lidar com um problema, um gigante que ela tem que resolver no dia seguinte. Então, por isso, nós vamos orar por você nesta segunda-feira. E hoje, nós estamos iniciando essa série de palestras com o tema Conferência Sabedoria para Prosperar. Então, toda segunda-feira já sabe. Você já participa do Sabedoria para Prosperar? Então, você tem que participar dessa conferência. Segunda-feira, 8 horas da noite, no canal do Bispo Zangarini, que é o canal Leandro Zangarini, tá bom? Então, toda segunda-feira, 8 da noite, um encontro marcado aqui na nossa Conferência Sabedoria para Prosperar, onde nós vamos trazer essa sabedoria bíblica, essa sabedoria divina e como você pode aplicar essa sabedoria na sua vida. Por isso, caneta e papel na sua mão, porque vamos começar. Mas antes, deixa eu orar por você, por essas situações que fogem ao seu controle, essas situações que você enfrenta e você precisa de um sinal. Você precisa de um sinal. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai esquecer do que eu estou falando agora. Na próxima segunda-feira, quando nós abrirmos aqui já a nossa live da nossa conferência Sabedoria para Prosperar, você já vai colocar qual foi o sinal de Deus essa semana. Essa semana, o sinal virá para muitos que estão acompanhando essa live nesta segunda-feira. Tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Meu Deus, quantos pedidos foram colocados aqui. Cada um com um tipo de dor, de preocupação. Porque, meu Deus, só quem está vivendo uma situação difícil é que sabe o que isso tem afetado a sua vida. Às vezes, uma dívida de R$5.000 para algumas pessoas, isso não tira a noite de sono, mas para outros, tira a noite de sono, traz ansiedade, traz tristeza. A pessoa fica tentando pensar em como ela vai fazer para resolver o problema. Então, meu Deus, nós não estamos aqui para dizer que um problema é maior do que o outro. Nós estamos aqui para apresentar ao Senhor todas as situações. Porque cada pessoa, meu Deus, está aqui agora, passando por uma situação difícil e eles precisam de um sinal. Um sinal. Um sinal como, meu Deus, essa semana nós tivemos. E quando nós recebemos aquele sinal, que alegria pelo sinal que o Senhor nos deu. É um sinal de que estamos no caminho que o Senhor se agrada, é um sinal de que o Senhor está a ouvir aquela oração que fizemos pela madrugada, entregando em tuas mãos as nossas preocupações. Então nós fazemos isso agora, entregamos em tuas mãos as preocupações, as aflições, a tristeza, tudo aquilo que tira a paz, porque nós só podemos recorrer ao Senhor e que na próxima segunda-feira, quando nós estivermos aqui reunidos, essa pessoa possa já abrir. Quando nós abrimos a conferência, ela já vai começar a comentar do sinal que ela recebeu essa semana. E já te agradecemos pelos sinais que virão e a nossa confiança esteja em Ti. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço. Que nada nos faça desanimar, porque se não vier o sinal essa semana, vai vir na próxima e a gente vai continuar confiando. E nós vamos continuar crendo. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Eu creio que você, até antes da próxima segunda-feira, sinais virão. Aí você pode mandar também pelo direct no nosso Instagram, se você não sabe, @bpzangarini. Sinais virão dessa conferência. Conferência Sabedoria para Prosperar. Agora, é claro, nós vamos aprender mais dessa sabedoria, do que você precisa fazer para a sua vida profissional, econômica, pessoal, financeira, possa mudar conectada com a sabedoria de Deus. Nós não vamos aqui falar sobre chaves
humanas, mas chaves divinas que você pode aplicar na sua vida. Então não é uma sabedoria humana, não é um conhecimento humano, mas a sabedoria divina. E o tema da palestra de hoje é esse: antes do sucesso. Antes do sucesso. O que acontece? Porque muitas vezes você consegue observar e enxergar o sucesso de alguém. Mas o que acontece antes do sucesso? O que está por detrás do sucesso? Qual é o processo que te leva ao sucesso? É sobre isso que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Porque muitas pessoas, elas focam no sucesso, mas elas esquecem que para chegar ao sucesso tem um percurso. Então, antes do sucesso, existe um percurso, existe um processo. Antes de Deus, presta atenção, antes de Deus levantar alguém, tem um processo. Antes de Deus honrar uma pessoa publicamente, tem um processo. E eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos ensinar nesta conferência hoje, segunda-feira, dia 11 de maio. Então vamos lá? Primeiro eu gostaria de ler com você Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Então Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Diz assim, ó: Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme longos meses de seca. Nunca e nunca deixa de produzir frutos. Aqui nós estamos falando sobre a sabedoria bíblica, falando que uma árvore, ela não vai deixar de dar frutos e ela não vai secar por conta de um segredo. Ela está junto à fonte das águas e a raiz dela se estende para essa fonte das águas para se alimentar. Mas o início, o profeta, aqui ele diz que essa árvore é como aquele que confia no Senhor. Então está falando sobre nós. Não é uma árvore em si, uma árvore no meio de uma floresta. Não, está falando de você, está falando de mim, está falando de nós. Então nós que confiamos no Senhor, vamos nos tornar, ou nos tornamos, essa árvore que está junto às águas, que estende a raiz. Você vê que tudo é um processo. Ela está junto às águas, estende a raiz até o ribeiro das águas, e quando vem o calor, e quando vem o ano da sequidão, ela não seca e ela não deixa de dar fruto. Então vamos lá. Antes do sucesso, o que essa sabedoria bíblica pode nos ensinar para você prosperar e ter uma vida de muito sucesso, paz e prosperidade em seus caminhos? Primeira chave que eu gostaria que você anotasse na conferência de hoje. Está aí na tela. Escola da confiança. Escola da confiança. Então, o que acontece antes do sucesso? Todos nós vamos passar pela escola da confiança. E o que é a escola da confiança? São fases da nossa vida que nós não entendemos. São fases da nossa vida que nós não conseguimos encontrar uma justificativa. São fases da nossa vida em que nós não conseguimos explicar o porquê. Porque é diferente quando você planta uma situação. Então você acaba só colhendo aquela semente, aquele fruto, né? Você plantou uma semente, você vai colher o fruto. Aí você entende por que você está passando por determinadas questões. Mas existem situações na sua vida que todos nós enfrentamos em que a gente não consegue encontrar uma justificativa plausível, algo lógico, algo racional. Por quê? Porque estamos passando pela escola da confiança. Porque aquele que confia no Senhor é como a árvore
Então, nós que confiamos, primeiro passo, primeira chave, primeira atitude, nós precisamos confiar em Deus. E nessa escola da confiança, como na escola normal, uns são reprovados e outros são aprovados. Isso depende do nosso comportamento ao longo dessa escola da confiança. Por quê? Essa escola da confiança, ela tem uma preparação. Não é só para a gente passar por um deserto, não é só para você passar por uma situação difícil. Tem uma preparação, mas uma preparação física e uma preparação espiritual. Então, o que é o momento da escola da confiança? É o momento onde eu vou aprender a orar mais, é o momento onde eu vou ler mais a palavra, é o momento onde eu vou confiar mais em Deus, é o momento onde eu vou, sabe, Noé, quando estava na arca, que não tinha o leme, e ele construiu a arca e depois entrou na arca e ficou ali parado, esperando as águas abaixarem e ele poder sair da arca, salvando assim a sua vida, a sua família. Então, é você não ter leme para segurar. É você não ter o volante dentro do carro. Hoje em dia tem os carros elétricos que a pessoa coloca ali o endereço. Tem gente, eu já vi vídeos de pessoas dormindo dentro do carro e o carro guiando. E a pessoa está confiando a sua vida ao modelo de um carro elétrico. Mas quando se trata de algo que você não vê, é mais complicado, é mais difícil. Eu posso dizer que acaba se tornando algo mais penoso, porque você não está vendo. Mas é aí que você tem que aprender a confiar naquele que você não vê com os olhos, mas que você percebe, que você sente, que você tem certeza que ele está ali. Mesmo, às vezes, não vendo os sinais. Às vezes você vai ver os sinais, mas às vezes os sinais não virão, e nesse momento que os sinais não aparecem e que a sua confiança está sendo provada, está sendo testada. Porque como que Deus ele pode trazer uma honra pública, uma prosperidade, uma vida de qualidade de uma pessoa que ela não passou pelo processo, ela não estava preparada. Então ela pode, infelizmente, como eu já vi, são 27 anos pregando o evangelho, e desses 27 anos, aproximadamente 20 anos falando sobre a prosperidade bíblica. Então eu já vi muita gente enriquecendo, economicamente falando, e depois se perdendo, fazendo muita bobagem, trocando de esposa, trocando de marido, usando droga, se tornando uma pessoa cada vez mais viciada em algo. Por quê? Porque a pessoa ela não passou pela escola da confiança, porque todo mundo ela quer um caminho fácil. E as pessoas, às vezes você pode dizer assim, mas pode acontecer de uma pessoa enriquecer financeiramente sem passar por essa escola da confiança? Pode, claro. A gente tem inúmeros exemplos nesse mundo de pessoas que enriqueceram, ganharam muito dinheiro, mas elas não tinham um propósito de vida. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que enriqueceram muito com propósito, com Deus, são felizes, são prósperas, são abençoadas. Então, tem os dois lados. Tem o lado das pessoas que ganharam muito dinheiro sem Deus e tem o lado das pessoas que ganharam e conquistaram muito dinheiro com Deus. E elas têm paz, têm uma família feliz, têm prosperidade. E esse é o nosso objetivo aqui. Que você possa prosperar mais como essa árvore que tem uma raiz forte. Então, o primeiro passo é você passar por essa escola de confiança, situações que você não vai entender, mas que espiritualmente ela vai te preparar, ela vai te conectar, a raiz vai começar a se estender. Você não quer ficar parado, você fala, poxa, peraí, eu estou aqui passando por um momento difícil, um deserto, uma luta, uma injustiça, então agora é o momento de orar mais. Então aí a tua raiz está se estendendo, você está passando pela escola da confiança e você está sendo aprovado. E a parte física, essa é a parte espiritual. A parte física é quando você se prepara para a bênção. Você se prepara para o milagre. Você se prepara para uma boa notícia. E isso você precisa fazer. Sabe aqueles pais que estão esperando o seu filho ou a sua filha, e o que eles fazem? Eles preparam, aí tem o chá de bebê, tem um enxoval, eles preparam o berço, eles preparam o quarto, eles pintam o quarto de acordo à cor, né, do bebê que está por vir. Então você vê que eles se preparam, mas eles não viram ainda o bebê, mas eles estão vendo sinais.
A barriga está crescendo, o ultrassom foi feito, então eles se preparam. Eles se preparam porque eles têm certeza que dentro em breve o filho vai estar no colo, o filho vai estar nos braços, a filha vai estar nos braços. Então há uma preparação. Então essa escola da confiança é essa preparação. Quantas pessoas fizeram inúmeros cursos, estudaram, fizeram faculdade, fizeram cursinho pré-vestibular, se prepararam para algo. E às vezes o algo foi um papel na parede, mas aquele papel na parede te prepara para um mercado de trabalho. Então você vê que há uma preparação. Então a escola da confiança é o momento que você não entende, você não enxerga, mas você confia. Você confia, espiritualmente isso te conecta mais a Deus e ao mesmo tempo você está se preparando. Quando a boa notícia chegar, quando a bênção chegar, não vai te pegar desprevenido, não vai ser aquela pessoa que ganhou na loteria, não sabia o que fazer com dinheiro, gastou com bobagem, gastou com tantas coisas erradas e 1 ano, 2 anos já não tem mais nada. Por quê? Porque não se preparou para aqueles recursos chegarem à sua mão. Então vamos lá. Antes do sucesso, é o tema da palestra dessa conferência hoje. Então, antes do sucesso, primeira coisa, qual é a primeira chave? Primeira chave é a escola da confiança, onde você se prepara espiritualmente e fisicamente para esse sucesso, essa resposta que virá. Segunda chave agora, para você, anota aí. Como desenvolver raízes fortes, meu amigo. Como desenvolver raízes fortes. Porque tempestade, ano da sequidão, crise, vem para todo mundo. A questão é que eu preciso desenvolver essa raiz forte. Mas como que eu desenvolvo, Bispo Zangarini, essa raiz forte? Secreto. Não é que é segredo, não. É no secreto. Você desenvolve uma raiz forte quando ninguém está vendo. Você desenvolve uma raiz forte na sua vida de oração. Sabe quais foram os meus melhores momentos de oração? De joelho no banheiro. Ninguém, nem minha esposa. De joelho no banheiro. Aquele do secreto mesmo. É aquele momento que você para meditar na sabedoria bíblica e você é alimentado por aquela palavra. E você sai para o seu trabalho guiado pela sabedoria de Deus, guiado pela direção de Deus. E é o que acontece todo dia de manhã, 6h26 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Café com Sabedoria. Sabedoria para o dia e oração. Então, quando nós fazemos isso, às vezes ninguém vai estar vendo, não é um curso que você faz com público, mas é aquilo da intimidade, no secreto. E quem busca um posicionamento com Deus no secreto vai estar preparado para ser honrado em público. Quantas pessoas ainda não chegaram onde deveriam chegar porque elas não estão prontas? Porque às vezes ela não vai saber administrar o ego, ela não vai saber administrar a vaidade, ela não vai saber administrar o orgulho. Então, a sua vida no secreto com Deus, Deus ele vai quebrar você, Deus ele vai moldar você. Sabe como aquela argila moldável na mão do oleiro que molda o barro, o vaso, que transforma o barro em vaso? Então, assim nós devemos ser. A gente ouve muito falar sobre isso. Precisamos ter um coração ensinável. Precisamos ter um coração moldável. Não importa a sua idade. Não importa o tempo que você tem de experiência no mercado que você atua. Esteja pronto. Deixa o teu coração mais moldável para que Deus ele possa fazer algo em você e através de você. Mas aonde você consegue moldar tudo isso? No secreto. No secreto. O secreto é o momento de oração, que é a sua comunhão com Deus. O secreto é o seu momento de constância, que às vezes vão ter momentos que você vai pensar em desistir, em desanimar, mas você vai continuar buscando conhecimento, sabedoria, a palavra de Deus. E é um momento, sabe de quê? De você observar o ambiente. Lembra quando nós lemos que a árvore,
Aquele que confia no Senhor é como uma árvore junto ao ribeiro das águas. Então você vê que o ambiente dele são as águas. O ambiente dele é saudável. O ambiente dessa árvore que confia em Deus, que vai dar fruto, que a folha não fica verde no ano da sequidão, na crise, nos momentos difíceis. Então, essa árvore, ela está junto às águas. Essa árvore, ela não está em grupos de pornografia. Essa árvore, ela não está em grupos de fofoca. Essa árvore, ela não está envolvida com reclamações 24 horas por dia. Essa árvore, ela está se alimentando do que é bom. Lembra? A raiz é aquilo que ninguém vê. De uma árvore você vê o quê? Você vê o tronco, o galho, as folhas e os frutos. Mas a raiz você não vê, porque é o secreto. É onde você se conecta. Então você tem que começar a analisar. Eu estou me preparando para o sucesso, porque lembra do tema da palestra, da conferência de hoje? Antes do sucesso. Então, antes do sucesso, qual ambiente você está inserido? Você está inserido num ambiente de crescimento? As suas amizades, quem você segue nas redes sociais, quem você se alimenta de conteúdo. Sabe o que eu fiz um tempo atrás nas minhas redes sociais? Tudo aquilo que aparecia e que não me ajudava e não me agregava valor, aí eu clicava lá nos 3 pontinhos, não tem interesse. Não tem interesse nesse conteúdo. Não tem interesse. Não tem interesse. Então, hoje eu olho minhas redes sociais, olha, 85% dos conteúdos que eu recebo, que aparecem no meu feed, são conteúdos que me agregam em algo. Então é assim que você tem que entender em que ambiente você está inserido. Você está inserido num ambiente tóxico ou você está inserido num ambiente saudável? Às vezes você está num ambiente onde todo dia alguém te humilha, alguém lança palavras para você que te jogam para baixo, que te ferem, que faz você parar de acreditar em si mesmo. Eu conheço pessoas que nós temos acompanhado que estão inseridas em ambientes em que elas... Olha o que foi plantado na mente dessas pessoas. Infelizmente, são pessoas que elas acreditam que fora desse ambiente elas vão passar fome, como se não existisse formas de se manter, de ter uma vida de qualidade fora desse ambiente. É como se as pessoas achassem que fora desse ambiente, Deus se afastaria delas. Então, o ambiente às vezes se torna tão tóxico, tão nocivo para muitas pessoas, em que a pessoa para de acreditar que Deus é soberano, ela para de acreditar na sua própria capacidade, ela para de acreditar no poder da fé. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em que ambiente estamos inseridos, porque antes do sucesso, você não pode estar inserido num ambiente que não é um ambiente de evolução, de crescimento, é um ambiente de retrocesso. Então, essa é a segunda chave para você. Anotou? Vai anotando tudo. Se precisar, depois da nossa conferência, pega e assiste de novo. E não esquece, vai encaminhando para outras pessoas, curte aqui esse conteúdo, porque aí o YouTube vai entregar para o maior número de pessoas. Você também comenta, não esquece, coloca os problemas financeiros, que nós vamos estar em oração por todos vocês. Vamos à terceira chave agora, antes do sucesso. Primeira chave, qual foi? Primeira chave, escola da confiança, aprovado ou reprovado. A escola da confiança é aquele momento onde você se prepara espiritualmente e fisicamente para os resultados, sucesso, vitória que virão. Segunda chave que nós lemos hoje, qual foi? Como desenvolver raízes fortes no secreto. Sua vida de secreto de oração, que é a sua comunhão com Deus, leitura da palavra, meditação, constância e ambiente. São formas de você construir raízes fortes. E terceira chave de hoje, terceira e última chave dessa conferência, anote aí, crises revelam profundidade, meu amigo. A crise, ela vem para revelar quem é superficial e quem tem profundidade. Porque a crise, ela vem para todo mundo. Tem até uma história que eu acho muito interessante, que um pai vendia cachorro-quente, não sei se você já ouviu essa história, e ele comprou a casa, comprou o carro,
colocou o filho na faculdade, o filho se formou em economia. Tudo vendendo cachorro-quente, fazendo o seu melhor. Fez o melhor dele ao longo dos anos. Só que o filho foi para a faculdade e todas as vezes que ele falava com o pai, ele falava: pai, vai vir uma crise aí e olha, vai pegar todo mundo desprevenido. E o pai começou a se preocupar, começou a dar ouvidos àquela mensagem do filho, porque ele dizia: poxa, meu filho está estudando, meu filho está na faculdade, é um especialista econômico. E ele começou a se preocupar, então ele falou assim: eu vou gastar menos, vou colocar um pão de menos qualidade, uma salsicha de menos qualidade, a batata palha, a embalagem do pão, não vou divulgar tanto, eu vou começar a guardar dinheiro, porque eu tenho que estar preparado quando a crise chegar. Passados 6 meses, o pai estava quase falindo, e numa conversa com o filho, ele disse assim: pai, é verdade, filho, é verdade o que você disse. Ele falou: o quê, pai? A crise estava chegando, e a crise chegou para mim. De 6 meses para cá, eu vim me preparando para a chegada dessa crise. E o filho, estudante de economia, vira para o pai e disse assim: pai, aquela crise que eu falei para o senhor que iria vir, não veio ainda. Mas o senhor está falando de qual? E o pai explicou toda a situação e todo o comportamento que ele teve naqueles 6 meses que levaram ele a falir, a fracassar. Então nós precisamos entender que a crise, a tempestade vem para todo mundo, mas nós precisamos estar preparados, não é só no bolso, principalmente no espírito. Aquele pai, quantas coisas ele enfrentou e ele suportou, superou para dar uma vida melhor para a família. Foi um guerreiro, mas a questão que ele deixou vulnerável quando ele ouvia o seu filho falar. Alguém que tinha conhecimento mais do que ele, mas não havia construído nada. Então, às vezes, a gente precisa tomar muito cuidado com as críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Porque quando a crise vier, o que vai te guardar é essa raiz forte. É você ter se relacionado com Deus, espiritualmente você está muito bem, emocionalmente, você soube investir naquilo que realmente lhe trouxe um pouco mais de segurança. Então, quando você se prepara no secreto, a crise vai vir. E quando ela vier, a única coisa que ela vai fazer é revelar quem estava superficial na emoção, no oba-oba desse mundo e quem realmente se preparou para aquela crise, aquele momento difícil. Não que você tenha que estar trabalhando todos os dias pensando nos problemas. Pelo contrário, você tem que ser uma pessoa que confia em Deus, que confia no poder dele, que confia na capacidade dele, que confia também no seu potencial, porque nós somos instrumentos das mãos de Deus. A gente não pode perder a nossa esperança, ou até mesmo, se nós não confiarmos que Deus é conosco, quem vai confiar então? Mas você precisa se preparar com sabedoria. Nem todo investimento que aparece é um investimento correto. Mas também nem toda atitude de reservar valores também é a melhor alternativa. Então você precisa entender o seu caminho, a sua trajetória, mas entender que o dia mau e o ano da sequidão vem para a árvore que tem raiz, mas também vem para a árvore que não tem raiz. Só que a que teve raiz, aquela que se preparou para o sucesso, então ela tem conhecimento, ela se preparou, não pega ela desprevenida e, ao mesmo tempo, espiritualmente ela está fortalecida para passar por isso de pé. E qual o resultado disso tudo? É o sucesso, são os frutos. Os frutos de uma árvore é o resultado da raiz dessa árvore. Então, os frutos na sua vida pessoal, profissional e financeira são apenas os resultados dessa raiz. Que você se preparou no secreto, se fortaleceu, buscou conhecimento, buscou comunhão com Deus, não desistiu, teve constância. Você passou e foi aprovado na escola da confiança. Então, o que acontece? Frutos, resultados, bênçãos na sua vida. E nunca se esqueça que os frutos, eles não fazem força para sair. A árvore, ela não faz força para produzir fruto. É natural.
naturalmente. E quando a gente fala de algo natural, também nós não estamos falando de algo muito rápido. Nós estamos falando de algo no tempo certo. Mas às vezes sempre tem fruto que aparece antes do tempo. Mas pode ter certeza, você vai se surpreender com os frutos. Mas antes do sucesso, antes do resultado, tem esse processo dessas 3 chaves. Onde você precisa ser aprovado nessa escola da confiança, onde você precisa construir uma raiz forte, e a crise, ela só vai revelar quem tinha profundidade e quem estava somente vivendo no superficial. É por isso que eu digo para você, segunda-feira, encontro marcado, 8 horas da noite, aqui na nossa conferência Sabedoria para Prosperar. E nunca se esqueça que a tua prosperidade tem que ter propósito. A tua prosperidade, ela tem que seguir os princípios bíblicos. E os princípios é que você dê uma vida de qualidade para sua família, tenha também, viva uma vida, desfrute uma vida de qualidade, é que você seja um semeador da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser pregada e ela precisa, para chegar a mais lugares, não adianta, é necessário recurso. Sem recurso, a palavra de Deus ela fica limitada, mas com recursos, a palavra de Deus ela avança cada vez mais. E também quando você ajuda os vulneráveis, pessoas que não têm ninguém por elas. Então, que a prosperidade, riqueza, sucesso possa chegar às suas mãos. Vamos orar agora, nesse momento? Antes da oração, eu vou fazer o seguinte, quero orar por você que participou da conferência, eu quero orar por você que é dizimista, por você que é ofertante, por você que faz as suas doações, que patrocina essa obra. Nós estamos nos preparando para uma tarde especial com as mães vítimas de violência doméstica. Esse evento vai acontecer nessa sexta-feira na Casa da Mulher, aqui em São Paulo. Nós vamos levar cesta básica para algumas mulheres. Nós estamos pedindo, é claro, a gente quer levar o maior número de cestas básicas e nós precisamos das doações, dos recursos para a compra e adquirir essas cestas básicas com os recursos do projeto social Vida na Rocha, do projeto Vida, então, da igreja. Os recursos são destinados aos trabalhos sociais e à pregação do evangelho. Nós vamos lá dar uma tarde, vai ter um lanche da tarde, um momento de esperança. Minha esposa com as voluntárias vão fazer a tarde de beleza com elas lá, vai ser algo especial, levando esperança a essas mães e aos seus filhos. Então, se você quiser dar as mãos juntamente conosco, eu vou deixar para você aí na tela o QR Code, você pode abrir o aplicativo do seu banco e fazer a sua doação ou os seus dízimos e ofertas nesse momento. Mas se você já quiser, tem gente que às vezes faz uma doação pequena só para deixar registrado no banco, porque quando ela tiver o dízimo, ela já faz a transferência do dízimo, ela já faz o Pix, ela já faz a doação, ou você pode dar um print na tela, ou na descrição do vídeo eu vou deixar um link que você pode salvar no seu WhatsApp, né, ou no seu bloco de notas, sempre quando você tiver ali as suas doações, dízimos e ofertas, o seu patrocínio, você quer ser coluna, Provérbios 11, 25, o generoso prosperará. Essa alma generosa nunca vai faltar nada. E quem atende, será atendido. Você nunca vai ficar sem resposta. Vamos orar agora? Vamos pedir a Deus em seu favor, porque eu tenho certeza, sinais virão, hein? Sinais virão. E se você crer, vamos orar juntos. Meu Pai, eu oro nesse momento por todas essas pessoas que participaram desta conferência. Mas eu oro, meu Pai, também incluindo nas nossas preces todos os dias os dizimistas, os ofertantes, os patrocinadores dessa obra que não é minha. Nós somos só instrumentos. A obra é do Senhor. Então cumpra essa missão. Meu Pai, que essas pessoas sejam abençoadas, que sejam sementes lançadas, que venham frutificar, sinais venham acontecer na vida de cada uma dessas pessoas, sejam abençoadas de uma forma extraordinária. É o que nós lhe pedimos e desde já te agradecemos, meu Pai. Que essas pessoas possam estar fortalecidas nesse processo antes do sucesso. Sê tu a própria bênção. Oremos
a oração que nosso Deus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Compartilha com o maior número de pessoas. Se inscreve no canal e fala para as pessoas. Conferência Sabedoria para Prosperar. Você já está participando da Sabedoria para Prosperar? Está recebendo segunda-feira? Então, vamos juntos nessa caminhada. E amanhã, 6h26 da manhã, o nosso, aqui ó, café com sabedoria e oração, começando bem o dia. E não se esqueça, domingo tem culto. Nós tivemos num culto, ontem foram 2 cultos, 9 da manhã em São Paulo e 18h30 no Espírito Santo. Cultos extraordinários, maravilhosos. E muita gente pergunta, mas bispo, o senhor não vai vir aqui no estado? Olha, nós temos ido até o Espírito Santo porque um grupo de pessoas se tornaram colunas, patrocinadores e estão patrocinando a nossa passagem, estão patrocinando o local onde nós estamos realizando o culto. Então, se você deseja, tem também um grupo se formando no Rio Grande do Sul. Se você também quiser fazer parte desse grupo, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, vou deixar aqui na descrição, que é o 11 98191 1270. E eu acredito que dentro em breve a gente também vai realizar um congresso, aí vai ser uma outra direção no Rio Grande do Sul, mas é só você também poder entrar em contato conosco e ver o local, e a gente vai aí com todo prazer plantar uma célula, plantar uma igreja ou realizar um congresso especial. Porque aqui é conferência, congresso a gente vai fazer e depois eu falo mais acerca dessa direção extraordinária que Deus nos deu, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, a todos, sucesso, paz e prosperidade. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha vez será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha vez será recompensada. E o meu Deus não falha, não, não falha. Não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído.
Deus provê.